Paramos nessa parte aqui do livro. O subtítulo é Um Grande Insulto. Quando o nosso mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, foi a Vrindavana no começo da década de 1930, ele andava de carro. Naqueles dias, isso era inusitado para um santo. Certo dia, um sacerdote insultou nosso guru, desaprovando a posição de Srila Raghunatha Das Goswami, preceptor de nossa concepção mais elevada de realização espiritual. Ele disse, cheio de orgulho: não somente somos residentes da terra sagrada, mas membros da casta dos altos sacerdotes. Brahmanas. Portanto, podemos oferecer nossas bênçãos Dasa Goswami a Dasa Goswami. Ele nasceu numa família de classe inferior. Ele mesmo pediu tais bênçãos de nós. Isso o Brahmani falando. É claro que em grande humildade, Dasa Goswami certa vez orou. E aí ele falou aqui o verso em bengali, e a tradução é: ó mente, minha irmã, caio aos seus pés e imploro a você, abandone todo o orgulho e sempre saboreie o amor em êxtase, êxtase, não de estático, enquanto lembra da orientação divina. A morada sagrada de Vrindavana, os passatempos e pastoras de Vraja, os amorosos devotos do Senhor Supremo, Shri Krishna, os deuses na terra, ou puros Brahmanas, o Gayatri Mantra, os santos nomes de Sri Krishna, e o divino jovem casal de Vrindavana, Shri Shri Radha Govinda Sundar. Então, essa é a oração de Srila Raghunatha Das Goswami. E ele colocou aqui os Brahmanes, né? Por isso que o Brahmani está com um orgulho muito grande, que ele é da caça Brahmani. Mas aqui falou os puros Brahmanas. Então, Dasa Goswami está orando, está glorificando os puros Brahmanes. E o Brahmana aqui, achando que é melhor do que Dasa Goswami. Então, Srila Siddhartha Maharaj continua. Esse sacerdote comentou que nós somos residentes da morada sagrada de Vrindavana e também Brahmanas. Portanto, estamos em posição de dar bênçãos a Raghunatha Das Goswami. Veja só que equívoco desse Brahmana. Ele está na posição, ele acha de dar bênção a Raghunatha Das Goswami.
Raghunatha Das Goswami é o Goswami de Vrindavana responsável pelo Prayojana, um associado íntimo de Mahaprabhu. Como é possível uma pessoa achar que ela pode dar as bênçãos a uma pessoa tão santa? Raghunatha Das Goswami. Isso é o ego, é Maya dominando. E aí, continuando, ao ouvir essas palavras, nosso Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, que se encontrava em Iradakunda, no Iradakunda, na época, começou a jejuar. Ele comentou: tenho de ouvir isso. Esse sujeito está sob o controle da luxúria, ira e cobiça. E ele diz que pode mostrar sua graça a Raghunatha Das Goswami, o preceptor mais respeitado em nossa linha. Eu tenho de ouvir isso? Sem retalhar seus comentários, ele decidiu jejuar. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, quando escutou esse Brahmane falar esse absurdo, ele não quis retrucar, ele não quis questionar, ele simplesmente começou a jejuar. Srila Bhaktisiddhanta começou a jejuar. Nós também paramos de comer. Isso Siddhar Maharaj falando. Então, todos pararam de comer também. Todos começaram a jejuar. E todo o nosso campo começou a jejuar. Então, um cavalheiro local que soube que todo o nosso campo estava jejuando, conseguiu encontrar o sacerdote Brahmana, blasfemo, e o trouxe até nosso Guru Maharaj. O sacerdote implorou perdão. Nosso Guru Maharaj ficou satisfeito e, depois de mostrar a ele algum respeito, finalmente quebrou seu jejum. Na ocasião, alguém disse a nosso Guru Maharaj: eles são todos tolos, ignorantes. Por que o Senhor ficaria tão afetado por suas palavras? O Senhor deveria ignorá-los. Nosso Guru Maharaj disse: se eu fosse um babade comum, eu visse tal comentário, poderia simplesmente cobrir meus ouvidos e ir embora. Mas estou atuando o papel de acharya, alguém que ensina pelo exemplo. Que justificativa tenho para andar de carro se não me opuser aos comentários contra meu Gurudeva? Então, como diz aqui Srila Bhaktisiddhanta, ele tem um papel de acharya. Se ele fosse um babage, um devoto que ficou o dia inteiro cantando a Japamala, que não tem que dar exemplo para ninguém, não há problema. Ele iria fechar os ouvidos, não escutar e iria embora. Mas ele é o acharya.
O Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. O Acharya real, o Acharya verdadeiro, ele ensina pelo exemplo. Então, aqui no caso, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele ensinou pelo exemplo e ele começou a jejuar. E todos os seus discípulos também começaram a jejuar. Ele não podia ficar quieto. Ele ficou quieto em termos de debater com o Brahmana. Mas a atitude dele foi jejuar. E o Brahmana veio e pediu perdão para ele. Viu que estava errado. Não é porque é Brahmana que é superior a Raghunatha Das Goswami. Como disse lá Acharya Maharaj, os Brahmanes não são superiores aos Vaishnavas. Muito pelo contrário. Os Vaishnavas são superiores aos Brahmanas. E um Brahmana que se torna Vaishnava, aí sim, como Srila Govinda Maharaj, como Srila Siddhar Maharaj. Eles eram Brahmanas e se tornaram Vaishnavas. O Vaishnava está na posição mais elevada. O servo de Deus é o que está na posição mais elevada. O Brahmana, ele é um sacerdote. Mas como disse lá Acharya Maharaj, hoje em dia os Brahmanas comem carne, os Brahmanas não seguem Kadashi, os Brahmanas não cantam o Gayatri. Então, um Vaishnava é muito superior espiritualmente a um Brahmana. Repetidamente, ele usava essa expressão. Porque estou andando de carro aqui em Vrindavana, ele disse, se eu fosse um Niskinchana Babaji, um santo vivendo em reclusão e vestindo apenas um pano amarrado na cintura, não teria me oposto a esse homem. Para salvar a mim mesmo, teria simplesmente deixado o lugar e ido embora. Mas, como ando num grande carro, na posição de um acharya, um professor, devo defender a dignidade dos grandes devotos. Eu aceitei este encargo e não posso fugir dessa circunstância. Devo encará-las e fazer de tudo em meu poder para que tais coisas não continuem sem ser detectadas ou sem receber oposição. Então, o Acharya, ele não pode deixar alguém falar errado Siddhanta. Srila Siddhar Maharaj falou, tem um livro de Srila Siddhar Maharaj, eu não lembro qual eu não lembro agora qual é o título do livro, mas ele fala, nós temos que ser extremamente humildes, extremamente tolerantes. Temos que suportar tudo. Se alguém fizer algo para nós, temos que suportar, ser tolerantes. Não existe limite para a tolerância. Srila Siddhar Maharaj fala, a única exceção do limite para a tolerância é se alguém começar a pregar de forma errada. Se alguém falar a consciência de Krishna de forma errada, aí não poderemos ser tolerantes. Temos que debater. Temos que pôr a verdade, expor a verdade. A tolerância tem que ser ao extremo. Qualquer ofensa a nós, qualquer coisa que façam, temos que tolerar. Mas, se a pessoa está falando Siddhanta, está falando a escritura, a concepção Gaudiya Vaishnava de forma errada, aí não podemos tolerar. Temos que falar a verdade. E um Acharya principalmente. Então, Srila Bhaktisiddhanta, ele fez isso porque ele é um Acharya. Se ele fosse um Babaji, um renunciado, não haveria problema, mas ele é um Acharya. E aí ele continua, Srila Siddhar Maharaj continua. A humildade deve ser ajustada
ou modificada em sua aplicação prática. Certa vez, quando o templo Hare Krishna foi atacado, os devotos usaram um revólver para defender o templo. Mais tarde, houve reclamação entre o povo local. Eles diziam, eles são humildes, eles são tolerantes, porque foram em contra do conselho de Shri Chaitanya Mahaprabhu de ser mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante do que uma árvore. Eles não podem ser devotos. Chegavam até mim tantas reclamações, mas eu os defendi, dizendo, não, eles agiram corretamente. A instrução de ser mais humilde do que uma folha de grama significa que se deve ser humilde diante de um devoto e não de um louco. Então nós temos que ser extremamente humildes diante de um devoto, não de um louco que vai atacar o templo Hare Krishna. Se vier um louco aqui querer quebrar a deidade, querer fazer alguma coisa errada, nós vamos reagir sim. A humildade é contra outro devoto, não contra um louco. As pessoas, em geral, são ignorantes. Eles são loucos. Eles desconhecem o que é bom e o que é ruim. Assim, sua consideração não tem valor algum. Quem é qualificado para julgar se um devoto está oferecendo respeito a todos, sem esperar respeito para si mesmo? Quem julgará se ele é realmente humilde e tolerante? Loucos, pessoas ignorantes, tem ele qualquer juízo para julgar quem é humilde e quem é tolerante? E quem é respeitoso com os outros? Tem de haver um padrão por meio do qual possamos julgar a humildade. Estamos interessados nos critérios que foi dado por pensadores superiores e não na consideração das massas ignorantes. Então, quando essas pessoas falaram que os devotos deviam ser humildes e tolerantes e não usar a arma para defender o templo, quem são eles? Como diz aqui Siddhar Maharaj. Eles são ignorantes, eles são loucos. Quem tem a capacidade de falar quem é humilde e quem é tolerante? Que dá honra sem querer em troca. Quem tem essa capacidade? Pessoas ignorantes? Não, somente uma pessoa elevada, somente um santo pode falar quem é humilde e quem é tolerante. Não o outro apontar o dedo e falar, você não é humilde, você não é tolerante, você devia ter deixado os loucos quebrarem o templo Hare Krishna. Não podemos nos preocupar com essas pessoas ignorantes. Temos que ir atrás de seguir quem tem realmente a consciência de um guru genuíno, de um santo, não de pessoas loucas que vão julgar e apontar o dedo e falar, você não é humilde, você não é tolerante. Se vem alguém aqui bater em um devoto, se vem alguém aqui bater em alguma mulher devota, você vai ficar quieto? Claro que não.
Ah, não, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser tolerante. Vai deixar ele espancar a pessoa? Claro que não. Temos que ser humilde e tolerante com outros devotos, não com loucos, pessoas que vêm atrapalhar. Se vem alguém aqui no meio da aula, ou o guru está dando aula, ou enfim, qualquer um está dando aula, a pessoa começa a gritar, começa a atrapalhar. Claro que não vamos ficar quietos, ser humildes. Temos que agir. Ignorância, o ignorante não deve ser tratado como um devoto. Então temos que defender o templo, temos que defender os devotos, temos que defender nosso guru. Se alguém falar mal do nosso guru, nós não podemos ficar quietos. Se estiver no nosso ambiente, não podemos ficar quietos. Se alguém falar mal do seu guru na rua, em algum lugar, você tem a obrigação de falar, não fale assim, porque você vai cometer ofensa, é prejudicial a você. Se a pessoa continuar, você vira as costas e vai embora. Mas se está no seu espaço, se entrar alguém aqui, por exemplo, no templo e começar a falar mal dos nossos gurus, nós não podemos deixar a pessoa falar e ficar quietos. Isso não é humildade, isso não é tolerância. Então, Srila Siddhar Maharaj deixa muito claro aqui, Srila Bhaktisiddhanta deixa muito claro tudo isso. Vamos continuar aqui a leitura. Outro subtítulo, o padrão de humildade. É claro que qualquer pessoa pode enganar o público em geral com uma humildade superficial, mas um espetáculo de humildade não é humildade verdadeira. Ela deve provir do coração e ter um objetivo verdadeiro. Tudo, humildade, tolerância e ausência de orgulho, deve ser considerado a partir do julgamento de uma pessoa normal, padrão, e não de um ignorante, que são como elefantes, tigres e chacais. Deve se permitir que tais pessoas julguem o que é humildade, o que é audácia e impertinência. É claro que não. Então, não devemos deixar que pessoas ignorantes julguem quem é humilde, quem tem essas qualidades. Não devemos nos importar se alguém julgar, alguém que é um ignorante, aquele que não segue a consciência de Krishna, aquele que não serve Deus, ele não pode julgar ninguém. Nós não devemos dar importância a uma pessoa que está nesse estágio. Não conhece nada da consciência de Krishna, não pratica nada, é um ignorante. Como que ele pode querer julgar quem é humilde, quem é tolerante? Não devemos dar confiança a uma pessoa dessa, não devemos dar atenção a uma pessoa dessa. Então aqui está falando, é claro que não. Por isso, deveria um devoto pensar que a deidade e o templo estão para ser molestados, mas eu ficarei quieto, sem fazer nada, serei humilde
e tolerante, um cachorro está entrando no templo, devo mostrar respeito a ele? Não, isso não é verdade, isso não é verdadeira humildade. Então, não devemos ser humildes e tolerantes com quem está agredindo o templo, quem está agredindo a deidade. Por exemplo, um cachorro vai entrar no templo, nós vamos deixar. Qualquer coisa que fizerem aqui no templo, nós vamos deixar. Qualquer coisa que vão fazer com o guru, nós temos que deixar. Porque Mahaprabhu falou que temos que ser humilde e tolerante. Não, não é assim. Srila Bhaktisiddhanta está falando, não é assim. Temos que ser humildes e tolerantes com outros devotos. Não com quem está agredindo, está nos agredindo. Ou, como eu falei, agredindo um devoto. Temos que proteger, claro. Isso não é ser humilde e não é ser tolerante. Você deixar as pessoas fazerem o que querem, prejudicando a missão, prejudicando o templo, prejudicando as deidades, prejudicando os devotos. Devemos ter um conceito normal da realidade. Não devemos permitir que tais anomalias, continuem em nome de oferecer respeito aos outros. Não devemos pensar que podemos permitir que alguém moleste os devotos ou o templo, que permitiremos que o cachorro entre no templo e que, ao fazer isso, somos humildes e tolerantes e estamos mostrando respeito aos outros. Então, não podemos fazer isso. Como disse lá Siddhar Maharaj aqui, o cachorro não pode entrar no templo. Alguns acham que pode, mas não pode. Temos que impedir isso. Temos que preservar o templo, temos que preservar os devotos, preservar as deidades. Não podemos deixar que tudo aconteça. Isso não é humildade, isso não é tolerância, isso não é dar respeito aos outros. Temos que deixar muito claro isso. Não estamos interessados apenas no significado físico das Escrituras, mas em seu significado real. Tem que saber interpretar a Escritura. Mahaprabhu falou isso, mas sim, Mahaprabhu falou que temos que ser humildes e tolerantes, dar honra a todos sem querer em troca. Por isso temos um guru. O guru interpreta a Escritura da forma correta. O guru sabe o que Mahaprabhu realmente quis dizer. Nós, quando lemos, nós não temos esse mérito espiritual. E aí vamos interpretar errado. Tem muitos que acham que o cachorro pode entrar no templo, que ele também tem o direito de entrar no templo. Mas Srila Siddhar Maharaj está falando, não pode. Não pode entrar um louco aqui e molestar algum devoto, atrapalhar o programa. Não pode. Não podemos deixar que isso aconteça. Que eu sou humilde significa que eu sou o escravo do escravo de um Vaishnava. Com essa consciência, devemos prosseguir. Se alguém vier molestar o meu mestre, eu primeiro sacrificarei a mim mesmo, pensando, porque eu tenho menor importância, meu sacrifício não é perda. Devo sacrificar a mim mesmo para manter a dignidade de meu guru, dos devotos e do meu Senhor e sua família. Então, nós somos inferiores, nós somos insignificantes
como diz aqui. Porque eu tenho menor importância. Nós temos muito menos importância que um guru genuíno. Nós temos muito menos importância que um templo. Quem somos nós? Então, nós temos que nós primeiro nos sacrificarmos para deixar o guru preservado, para deixar o templo preservado. Nós temos sim que ir na frente. Não importa o que aconteça conosco, nós temos que proteger o guru. Nós temos que proteger a missão. Nós temos que proteger a deidade. É como um filme muito antigo que tinha, que o guarda-costas, acho que chama guarda-costas o filme, ele pulou na frente da bala quando atiraram no presidente. Ele pulou na frente do presidente para a bala pegar nele, não pegar no presidente. Temos que fazer isso no templo, com o nosso guru, com o nosso mestre, com o templo, com os devotos. Nós temos menos importância do que eles. Então, temos que preservar o Senhor e a sua família, está falando aqui. Devemos sempre compreender o que deve ser honrado, oferecermos nosso respeito à verdade superior, ao Senhor dos senhores. Nossos relacionamentos devem estar em harmonia com essa compreensão. Se mantivermos sempre a concepção de relatividade dentro de nós, veremos que somos os mais baixos. Caso haja perigo para nossos guardiões, nos sacrificaremos. Isso tudo deve ser levado em consideração ao tentarmos compreender o significado da humildade e não a mera imitação física, mas a humildade genuína. Trata-se de uma questão de realização prática. Fama e honra devem ser oferecidos ao Senhor e a seus devotos e a ninguém mais. Então, a fama e a honra deve ser oferecida a Deus e seus devotos. Quem são os devotos de Deus? Os gurus. Porque nós não somos devotos, nós somos aspirantes a devotos. Então, a fama e a honra tem que ser oferecida ao Senhor Supremo e aos devotos. É claro que nos estágios mais elevados da devoção, a humildade pode precisar ser ajustada de outro modo para o Paramahansa Babaji. Os santos mais elevados, que são como cisnes e que abandonam toda a conexão com este mundo material, todavia, no estágio de pregação, o devoto de segunda classe deve aceitar as coisas de um modo diferente. O cisne, como disse aqui em Paramahansa, ele é como um cisne. É dito nas escrituras que Paramahansa, ele separa o leite da água. Você mistura água no leite, ele consegue separar o leite da água. Esse é um Paramahansa, um guru genuíno, uma pessoa pura, devoto puro de Deus. Como disse nosso Guru Maharaj,
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, se eu estivesse atuando o papel de um Babaji, um santo recluso, e que não se autoafirma, teria ido embora do lugar sem oferecer qualquer oposição. Mas, quando estamos pregando e assumimos a responsabilidade de liderar tantas almas rumo ao domínio do Senhor, nosso ajuste deve estar em conformidade. Em geral, podemos nos mostrar indiferentes com aqueles que são pessoalmente inimigos nossos. Mas, quando pregamos em nome do Senhor e de modo organizado, nosso dever muda. Não podemos ser indiferentes aos antagonistas. Então, o que está sendo dito aqui é que a pessoa que é um Babaji, a pessoa que fica somente praticando para si, ela canta o Mahamantra, ela é reclusa, ela faz o sadhana dela diário somente, ela tudo bem, ela tem uma postura. Agora, aquele que está pregando, aquele que tem várias almas sendo guiadas por ele, como diz aqui Srila Bhaktisiddhanta, tem que ter outra postura. Ele não pode aceitar uma pessoa que está em oposição ao Siddhanta, uma pessoa que está fazendo coisa errada, ele não pode aceitar isso. Os antagonistas, como foi dito aqui, ele não pode aceitar o antagonista. Ele não pode aceitar o que o Mayavadi fala e ficar quieto, porque ele tem várias almas sobre a guia dele. É diferente um guru genuíno, um Paramahansa, que tem várias e várias e várias almas sendo guiadas por ele, e um outro devoto, um Babaji, como o Srila Gorakshora das Babaji Maharaj, que está no nosso altar, Srila Jagannatha das Babaji Maharaj, eles eram Babajis, eles são Babajis, cantam o santo nome o dia todo, eles não têm nenhum discípulo que eles têm que orientar, eles não têm nenhuma alma sob a guia deles. Então, a atitude deles é diferente. Agora, um Acharya, ele tem sim que se opor. Então, por isso, Srila Bhaktisiddhanta, ele se opôs àquele Brahmani que falou que iria dar as bênçãos a Raghunatha Das Goswami. Como assim vai dar bênçãos a Raghunatha Das Goswami? Quem é ele para querer dar bênção para um devoto puro do calibre de Raghunatha Das Goswami? Raghunatha Das Goswami, o Samadhi Mandir dele está no Radha Kunda, lugar mais elevado. Ele ficou anos e anos e anos e anos à beira do Radha Kunda. É o Goswami de Vrindavana do Prayodhana, a meta última da vida. Claro que Srila Bhaktisiddhanta não poderia ficar quieto, então ele foi jejuar. E o devoto Brahmani que estava, devoto não, né, mas o Brahmani que estava fazendo isso, se arrependeu, pediu perdão. Se ele ficasse quieto, se ele não tivesse nenhuma atitude, esse Brahmani ia continuar a defamar Raghunatha Das Goswami. Ia continuar a achar que Raghunatha Das Goswami era inferior à classe Brahmani. Então, ele não fez isso, ele não ficou quieto, ele teve uma atitude. Vamos continuar a leitura. Jiva Goswami menciona em suas escrituras que estas coisas devem ser levadas em consideração. E o que for necessário deve ser feito conforme a situação particular de cada um.
ele apresentou sua decisão de que se um devoto detém uma posição de poder, se ele é um rei e se alguém repetidamente blasfemar um verdadeiro Vaishnava ou uma personalidade santa, então o rei deve aplicar punição corporal, banindo o ofensor de seu estado ou cortando sua língua. Vaishnava Nindaka Jiva Jiva-hata. Esse não é o dever de pessoas comuns. Se agirem desse modo, a multidão se levantará em protesto. Não devemos estar ansiosos para produzir punição física em ninguém. Então, um rei pode fazer isso, mas não qualquer um. A multidão vai ficar revoltada. Nós não devemos, como diz aqui, não devemos estar ansiosos para produzir punição física a ninguém. Não devemos querer bater em ninguém. A pessoa responsável tem que fazer isso. No caso aqui está sendo dito, é o rei. É quem está comandando. Ele pode fazer isso, não qualquer um. Aí é dito aqui, Hanuman é um Vaishnava, mas é visto destruindo tantas vidas. A mesma verdade se aplica a Arjuna e a tantos outros devotos. Até mesmo Krishna e Ramachandra são vistos matando tantos demônios na guerra. A simples exibição física de mansidão não demonstra o real significado da humildade. Quando há um insulto ao Guru ou aos Vaishnavas, o devoto se oporá ao blasfemador, conforme seu poder. Então, nós não podemos ter a concepção e achar que somos Krishna, que somos Hanuman, que somos o Senhor Ramachandra. Cada um tem sua função. Nós não podemos chegar e começar a agredir os outros. Eles podiam. Cada um tem sua posição, cada um tem sua função. Então temos que ter essa concepção. Não devemos ficar ávidos a agredir ninguém, produzir punição física a ninguém. Bhaktivinoda Thakura, em uma de suas canções, diz que não só devemos tolerar os maus atos dos demais e de um ambiente perturbador, mas deveríamos fazer o bem para aqueles que estão nos torturando. O exemplo dado é o da árvore. A pessoa que está cortando a árvore recebe sombra e conforto dela, até mesmo enquanto a derruba. Concluindo, ele diz que a humildade, a misericórdia, o respeito por outros e a renúncia a nome e fama são as 4 qualificações
para se cantar o santo nome de Krishna. Então, se alguém está se insultando, isso não tem problema. Temos que ser tolerantes, temos que ser humildes. Como uma árvore, a pessoa está cortando a árvore e ela está dando sombra para a pessoa, ela está dando conforto para a pessoa. Agora, é diferente se for uma agressão ao guru, se for uma agressão ao templo. A nós tudo bem. Agora, se está afetando o templo, a missão, a deidade, o devoto, aí não podemos ficar quietos. Não podemos ter humildade e tolerância. Isso não é humildade e tolerância. Deixar alguém vir aqui e fazer o que quiser não é humildade e tolerância. Se for contra nós, sim, devemos ser humildes e tolerantes, mas contra as autoridades, contra a nossa missão, não. Somos os piores entre os piores. Deveríamos sempre estar conscientes de que somos mendicantes. Deveríamos pensar, ainda que seja um mendigo, vim esmolar pela coisa mais elevada, que não haja perturbação em meu esforço. Ao mesmo tempo, nossa atitude em relação ao meio ambiente deve ser respeitosa. Desse modo, ao serem educados na concepção Krishna da divindade, todos devem receber respeito conforme sua posição. A instrução orientadora na adoração do santo nome, Nama Bhajan, é que devemos adorar a posição de um escravo, adotar a posição de um escravo, do Senhor. Se você deseja cantar o nome de Krishna, então não perca seu tempo com as coisas sem importância deste mundo. Não permita que sua atenção seja perturbada por oposições insignificantes, como prestígio ou ganho relacionado a dinheiro ou a conforto físico. Lembre, você está se esforçando para obter a coisa mais grandiosa, e todas as demais coisas são muito pequenas em comparação com a consciência de Krishna. Assim, não perca sua energia e tempo valioso. Seja econômico. Você tem a oportunidade de atingir a meta mais elevada da vida. Então, isso daqui no final, que Srila Siddhar Maharaj fala, é justamente o que Srila Acharya Maharaj sempre fala. Não perca a sua energia, não perca tempo. Não queira ter prestígio, não queira ter dinheiro, ficar preocupado com tudo isso, porque você está perdendo tempo. E não perca tempo. Se você quer cantar o santo nome, não perca tempo. Não fique ligado a coisas pequenas, as coisas materiais inferiores. Temos que aproveitar a nossa energia, nosso tempo para cantar o santo nome, para servir a missão, para servir Gurudeva. Não podemos perder tempo com nada mais, nem energia. O pessoal fala, tempo é dinheiro. Não, tempo não é dinheiro. Tempo é serviço devocional. Tempo não é dinheiro. Então, quando você perde tempo, você está perdendo o serviço devocional. Quando você
Quando você está perdendo tempo à toa, se preocupando com fama, com poder, em acumular dinheiro, em ter todo o conforto, tudo isso é perda de tempo, sim. É perda de tempo, é perda de energia. Srirachara Maharaj falava, não fique falando coisas materiais, não perca tempo, não perca energia, porque energia, nós temos pouca energia. Não perca energia falando coisas materiais, coisas inúteis. Guarde sua energia para cantar o santo nome. Guarde energia para servir Deus. Guarde energia para defender seu guru, servir o devoto do devoto. Nós temos tanto serviço para fazer durante o dia. Se perdermos tempo com outras coisas, e dinheiro e energia, não vamos conseguir dar isso para Krishna. Dê toda a sua energia para Krishna e cante o santo nome, com humildade, com tolerância, dando honra a todos sem querer em troca. Mas aqui foi muito bem explicado o que é humildade e o que é tolerância. Se for contra nós, sim, temos que ser humildes e tolerantes e dar honra e respeito a todos. Mesmo que aquele esteja nos ofendendo, fazendo algo para nós. Agora, contra os Vaishnavas, contra o Guru, contra a missão, contra as deidades, contra o outro devoto, não devemos permitir. Isso não é humildade e não é tolerância. Esse capítulo aqui é muito importante de Srila Siddhar Maharaj, falando sobre o que é humildade e o que é tolerância. Não houveram perguntas, vamos ver se alguém... não houveram perguntas em comentários. Vamos ver então quem está conosco aqui assistindo hoje, nesse domingo chuvoso aqui em São Paulo. Agora parece que melhorou um pouco, mas de manhã estava bem fechado o tempo, e como é dito por Srila Govinda Maharaj, hoje é um ótimo dia, porque teve Harikatha, tivemos o Arati, tivemos as canções. Quem participou hoje, de alguma forma, ou o tempo todo, de alguma parte, está com um ótimo dia. Não importa se está chovendo, se tem temporal, não importa nada, se você está doente ou não. O dia bom é aquele dia que você faz o serviço a Deus. Então já começamos hoje fazendo serviço a Deus. Todo dia começamos dessa forma. Quem puder começar e assistir e fazer serviço a Deus todo dia, desde o início do dia, já começa o dia bem e termina o dia bem. Não há nada superior a servir Deus, servir o Guru. Então temos hoje conosco aqui a Malini Devidasi, Dharmendra também conosco, Gopal Dar, Isvaridasi, Clarice Leal, Mohini Govinto Devidasi e o Vinícius Antônio assistindo conosco. Vamos cantar então o Nama Sankirtan Hari Harai antes de encerrar a transmissão. À noite, o programa hoje é domingo, começará às 18 horas. Então, quem quiser participar à noite também do programa, 18 horas começa o programa, vai mais ou menos até às 20 horas. Quem quiser participar presencialmente, mande uma mensagem para mim, avisando que vem ao templo e venha cantar congregacionalmente, é muito importante, a prática coletiva. Então vamos terminar com o Nama Sankirtan Hari Harai. Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopala Govinda
Giridhari Gopinatha Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radhadara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Dasa Raghunatha Jai Gosai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Banda Jaha Hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jaha Hote Vignana Savista Pura Jai Gosai Jar Muni Tarada Jai Gosai Jara Tarada Dasabar Padarenu Mura Panchagra Sansabara Padarino Mora Panchagra Ade Charana Shevi Bhakta Shaniva Chandra Charana Sevi Bhakta Chaneva Janame Janame More Obila Janane Janane Morae Adila Jai Gosai Jobe Braje Koilo Baso Jai Gosai Jabe Braje Koila Vasa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande Bolo Hari Braja Vrindavan Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande Bolo Hari Braja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Padma Jayama Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha Sankirtan Kohe Narottam Das Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Das Nam Sankirtan Kohe Adam Das Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Satinandana Gaura
Então, vamos encerrar a transmissão. Um bom dia a todos. À noite, 18 horas, começará o programa da noite. Honra e praçada, sirvam Deus, aproveite esse dia hoje, domingo, todo mundo está de folga praticamente, então vamos servir Deus. Dandavat Pranam. Vamos ver quem está no Instagram. Hoje temos no Instagram aqui a Júlia conosco. A Debbie também, Debbie conosco. Sol. O Weber também conosco. O Rama Gopal Prabhu. Dante M também conosco. Vijaya Aksha Prabhu. Então, bom dia a todos. Até a noite.